Graças e paz, irmãos, irmãos e irmãs. Os irmãos podem assentar. Eu não sei se eu vou conseguir, passar tudo que eu refleti aqui, mas está nas mãos do Senhor, amém? Eu vou usar aqui 2 textos bases. Primeiro eu vou estar lendo aqui no livro de Isaías, no capítulo 5, e o versículo 11. O 11 e o 12. Que diz assim: Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras de suas mãos. O outro texto eu quero ler lá em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 21, o versículo 34, que diz assim: Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Vou tirar essa blusa aqui, que eu já estou com calor. Glória a Deus. Eu estou ouvindo um livro e Deus tem falado muito comigo através desse livro. E muitas coisas que eu tenho ouvido nele, são de algumas palavras que eu já li e nunca vi nenhum pregador falar as coisas que ele disse. E tocou muito forte no meu coração as comparações que foram feitas ali, que o Senhor mostrou ali para aquele irmão que fez aquele livro, que escreveu. E eu quero, assim como o Senhor falou comigo, tocou muito no meu coração, eu quero trazer aqui para os irmãos. Amém? E eu creio que os irmãos vão aprender muito, assim como eu também aprendi. Aqui no texto de Isaías, o texto está falando de pessoas que correm atrás de entretenimento, Elas se esquecem dos feitos do Senhor e das obras de suas mãos. Quando a gente vê na Bíblia a palavra embriaguez, muitas vezes a gente pensa só na pessoa que bebe, Mas nem todas as vezes que está escrito na Bíblia sobre embriaguez é sobre a bebida alcoólica, mas sim sobre a embriaguez espiritual. E é o que nós vamos aprender aqui hoje. Como fala aqui no livro de Isaías, que as pessoas estão ali correndo atrás de entretenimento, de serem felizes, ficarem alegres com as coisas deste mundo, E esquecem do que o Senhor fez, das obras de suas mãos, Aí tem uma citação aqui de Leonardo Ravenhill, que ele disse assim: o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Porque hoje, sempre foi assim. As pessoas no mundo, elas bebem para ficar alegres, Quando você vê uma festa, quando às vezes a gente passa, agora tem muita adega, É o que mais a gente vê, é adega em todo lugar. Sempre tem aqueles jovens, a maioria é todos jovens. É o que eu vejo, Tem pessoas de todas as idades, mas a maioria é jovens. Aí eu me pergunto, por que estes jovens têm que beber para ficar alegres? Quer dizer que eles não têm alegria. Para eles se sentirem alegres, eles precisam beber,
Mas aqui Isaías, ele não está falando só desta embriaguez, mas ele está falando também da embriaguez espiritual, que são coisas na nossa vida que tomam o nosso tempo com Deus, tá? E eu quero dar um exemplo disso, que foi o que aconteceu com Noé. Que quando ele, depois do dilúvio, ele fez uma plantação de uma vinha, né? E quando deu o seu fruto, nasceram as uvas. Aí quando ele foi festejar aquela colheita, ele bebeu muito vinho, se embriagou, ficou nu, né? Aquilo que foi feito ali, aquela plantação, aquela colheita, foi uma bênção de Deus, não foi? Foi uma bênção de Deus. Mas mesmo assim, sendo uma bênção de Deus, se tornou para ele uma coisa ruim. Porque até as coisas boas que o Senhor nos dá, as bênçãos que Ele nos dá, se nós não soubermos administrar, elas também podem nos tirar da presença do Senhor. E os irmãos já sabem o que aconteceu, né? Depois o filho dele viu que ele estava nu, depois ele acabou amaldiçoando o seu filho, coisa que eu não entendo até hoje, né? Ele que bebeu, ficou nu e ele ainda amaldiçoou o filho dele porque o filho dele riu. Eu acho o cúmulo isso, né? Mas está na Bíblia, né? O Senhor quis que nós soubéssemos disso, mas eu achei uma coisa assim que ele não fez certo de ter feito isso, né? Mas quem sou eu para julgar? Mas aqui nós aprendemos isso, irmãos, que mesmo que a gente tenha as bênçãos do Senhor, se nós não soubermos administrá-las, se nós não tivermos o cuidado, até as bênçãos que o Senhor nos dá, elas podem nos afastar do Senhor. Lá o vinho era o quê? Ele era o fruto da bênção de Deus, né? Mas distanciou ele, né? O que nos distancia de Deus não é apenas o pecado. Também são os quê? As distrações. As distrações sempre houve, mas nunca houve como há agora. Agora eu acredito que nós temos muito mais distrações. Aleluia, Jesus. Nós temos muitas distrações, temos a televisão, temos a internet, temos celular, né? E outras coisas mais, né? E eu gostaria que você, nessa noite, você refletisse e perguntasse para você mesmo: o que tem te afastado do Senhor? Em que você tem se embriagado? Em que você tem se embriagado e tem te distanciado de Deus? Né? A gente viu aqui que até coisas lícitas, coisas boas que o Senhor nos dá, né, que elas são classificadas como bênçãos divinas, mas que elas acabam nos afastando de Deus. Um dos pais da fé, que era Clemente, no tempos antigos, né, ele também disse assim: podemos nos embriagar com bênçãos divinas, né? O Senhor pode nos dar tantas coisas, pode nos dar carro, casa, aumentar o nosso salário, dar um bom emprego para nós, mas eu já vi muitos crentes que quando começam a ganhar dinheiro, sai da presença do Senhor, né? Começa a parar de vir à igreja. Não é errado nós viajarmos, não é errado nós nos divertirmos, nós temos que fazer isso, mas tudo tem que ser com equilíbrio. Tudo tem que ser equilibrado, né? Porque é por isso que muitas vezes tem pessoas que não recebem a bênção de Deus, porque Deus sabe que se Ele der, aquela pessoa vai se afastar. Por isso muitas vezes a gente pede algo para o Senhor e aquilo demora de chegar ou não vem, e nós não entendemos o porquê. Mas aquilo é o Senhor te livrando de você sair da presença dEle. Então é por isso que a palavra do Senhor fala que nós devemos dar graça em tudo. Nós devemos agradecer ao Senhor em tudo, em todas as coisas. Nos momentos bons, nos momentos maus, porque nós não sabemos de nada, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Amém, irmãos? Eu quero estar aqui falando para vocês
alguns tipos de embriaguez na nossa vida espiritual. Existem muitas, mas eu vou dizer só algumas aqui. Uma delas são os prazeres carnais. Tá? Eu vou citar sobre os prazeres carnais, prosperidade financeira, posição, ativismo ministerial e família. Primeiro, os prazeres carnais, né? O que é os prazeres carnais? É a entrega ao pecado. É o pecado que está sempre ali, querendo nos corromper, né? É as nossas próprias vontades. Nós estamos aqui. O Senhor Jesus, Ele nos limpou de todo o pecado, mas nós continuamos sendo pecadores, né? Um exemplo, eu quero dar um exemplo para os irmãos de Davi. Quando ele avistou ali Batseba, e ele achou ela muito linda, né? E ele acabou entrando em adultério. Esse foi um primeiro pecado que ele cometeu. E o segundo, ele ainda fez com que Urias, o seu marido, fosse morto na guerra, né? Então foram 2 pecados. Foi o de adultério e de homicídio. E mesmo assim ele não reconheceu. Só depois que o profeta Natan foi lá e contou uma história para ele, e ele ficou horrorizado, falando, não, essa pessoa tem que morrer, não pode, não pode. E depois o profeta falou para ele, esse homem é você. E aí sim, ele caiu em si, se arrependeu, né? Então, o pecado ele está sempre à nossa porta. Isso também é um tipo de embriaguez. Os prazeres carnais, nós devemos ter cuidado. Agora eu quero falar sobre a prosperidade financeira. Muitos se deixam embriagar por ela, pela prosperidade financeira, pelos bens materiais, né? E tem o caso do rei Uzias, que está lá em 2 Crônicas 26. Deus, eu não vou ler para a gente não tomar tempo, mas Deus o fez prosperar, e essa prosperidade o fez se embriagar a pecar contra o Senhor. Por quê? Ele pediu ao Senhor, ele buscou ao Senhor, só que ele se ensoberbeceu tanto, né? Tanto, que ele acabou pecou contra o Senhor, por causa da sua prosperidade. O Senhor deu muitos bens a ele, né? Ele ficou farto de bens, mas aquilo subiu ao seu coração, à sua mente, e ele esqueceu do Senhor. Então, é uma das coisas que nós devemos tomar cuidado. Por mais que nós prosperamos, por mais que nós tenhamos, né, coisas materiais que o Senhor ele nos dá, é muito bom, é bênção, é maravilha, mas nós não podemos nos esquecer do nosso Senhor. Essas coisas não podem nos tirar da presença do nosso Deus. Não podem tomar o lugar do Senhor no nosso coração. Não pode. O primeiro lugar no nosso coração tem que ser o nosso Deus. Nós precisamos guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração a todo tempo. Nos examinar e ver o que está sendo o Senhor da nossa vida. Amém? Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Eu estou correndo um pouco por causa da hora. Mas uma outra coisa que pode nos tirar da presença de Deus, que pode fazer com que nós nos embriaguemos, é posição. Uma ou outra área que não é pecado em si mesma, mas pode levar-nos a pecar, né? Posição, pode ser lá no seu trabalho, você tem um cargo lá, você subir de cargo. Pode ser um cargo do governo. A gente viu, né, todos esses anos aí que passaram, o que aconteceu, o que fizeram, né? Tiveram um poder, fizeram tantas coisas aí, porque o poder subiu a cabeça, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas os políticos a gente vê constantemente, quando eles têm o poder, né? Antes, nas eleições, eles ficam lá falando que vai fazer isso para o povo, mas quando eles chegam lá, eles esquecem de tudo, né? E eles só pegam para eles.
Isso é uma das coisas que pode nos fazer afastar de Deus. Mas aqui para nós cristãos, uma das coisas que mais afeta nas igrejas, que isso eu já fui de outras igrejas e eu sempre vi isso nas igrejas, é posição, é por cargos, né? Às vezes a pessoa tem um cargo lá na igreja, seja qual for, e ela fica soberba, ela se acha melhor do que os outros, né? E eu quero dar um exemplo aqui. O apóstolo João, ele fala acerca de Diótrefes, que além de não receber João ou um de seus enviados, ele ainda expulsava da igreja os que o recebessem. Ele fazia isso. Está lá no Novo Testamento. Eu tinha marcado aqui a referência, mas eu não sei onde que ela está agora. Mas esse homem, o Diótrefes, ele queria estar sempre nos holofotes. Ele queria sempre ser o primeiro. Ele não admitia que outra pessoa estivesse na frente. Só ele que queria aparecer. Os irmãos conhecem alguém assim? Isso muito tem na igreja. Eu peço muito ao Senhor, Senhor, nunca deixe que nada de cargo, nada dessas coisas suba à minha cabeça. Quando vem alguma coisa no meu coração, eu já falo, Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia. Porque nós temos que pedir, porque nós somos homens mortais, homens e mulheres mortais. E essas coisas, muitas vezes, querem vir no nosso coração. E nós devemos nos examinar sempre, pedir ao Senhor, para que isso não entre no nosso coração. E para você ver que tudo nós temos na Bíblia, né? Tudo, todos os exemplos. E engraçado que quando eu vi esta parte aqui, eu falei, nossa, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu falei, nossa, como Deus é maravilhoso. Como a palavra do Senhor, ela é mesmo um manual do cristão. Ela nos ensina tudo de que nós precisamos. Tudo. É por isso que o cristão que não lê a palavra de Deus, ele é enganado. Ele é muito facilmente enganado. Ele acredita em qualquer coisa que ele ouve. Ele come qualquer coisa que lhe dá. Então, irmãos, eu digo isso a vocês. Quem não tem o hábito de ler muito a Bíblia, leia. Leia a palavra do Senhor, coma deste livro. Ah, mas irmão e irmã, eu não entendo. Eu leio e não entendo. Não tem problema que você não entende. Peça ao Espírito Santo. A palavra do Senhor, ela é a voz de Deus. É a palavra de Deus. E quando você lê ela é o Espírito Santo revelando a vontade de Deus para nós. Então não deixe de ler este livro. Não deixe. Tem muitas coisas que eu li e não entendia, e depois de muitos anos que eu fui entender. E o Senhor não nos deixa sem entender, né? Pode passar muito tempo, mas Ele nos ensina. E sempre nós vamos ter coisas para aprender, amém? Então, continuando aqui, eu trouxe aqui uma folha enorme. Aleluia, Jesus. Então, como eu disse, né, o Diótrefes, ele tratava-se de alguém que ele gostava de exercer a primazia, né? Ele queria aparecer, ele queria brilhar. Só ele podia brilhar, ninguém mais podia, só ele. Aí, quando vinha alguém lá na igreja, chegava lá para dar algum recado sobre João, algum recado para a igreja, ele expulsava, não deixava. E quando algum irmão da igreja acolhia aqueles irmãos, ele expulsava aquelas pessoas da igreja. Quantas pessoas foram expulsas de igrejas na pandemia? Vocês lembram disso? A gente viu muito isso. Essa palavra ela é muito atual. Muito atual. Só Deus para ter misericórdia nas nossas vidas. E o que nós vemos, irmãos? Nós vemos que muitos não têm maturidade para assumir determinado lugar de posição. Não tem. A pessoa está ali e muitas vezes a impressão que nos dá é que quem colocou aquela pessoa ali não orou a Deus, não pediu ao Senhor, não perguntou, né?
Na palavra do Senhor, nós vemos que Jesus, antes de ele escolher os seus discípulos, ele foi orar. Jesus, ele foi orar para depois ele escolher os discípulos. Os próprios discípulos, quando eles foram também escolher outra pessoa para ficar no lugar de Judas, eles também oraram. Quando foi para escolher também os diáconos para tomarem conta, né, das comidas, ali no livro de Atos, também eles oraram para escolherem homens cheios do Espírito Santo para tomar conta daquele trabalho. Parece uma coisa boba, né? Mas não é. Tudo na casa de Deus é importante, tudo na casa de Deus é necessário que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Nós podemos ver também, agora eu quero falar do outro ponto, que é o ativismo ministerial. Eu já falei aqui algumas vezes que nós podemos também, irmãos, nos embriagar com um ativismo desequilibrado. Eu não vou dizer, por exemplo, de você ter muitas coisas para fazer na igreja, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você tem atividades na igreja, mas essas atividades estão fazendo com que você não tenha tempo a sós com Deus. Você está tão envolvido com tantas coisas, aquilo está pegando tanto o seu tempo que você não consegue separar o seu tempo com Deus. Tem cristãos, tem ministros, pastores até, que estão dessa forma. Uma hora está aqui, outra hora está ali, outra hora está não sei o quê. Ah, minha agenda está cheia, minha agenda está não sei o quê. Aí eu pergunto, que hora a sós que ele tem com Deus? O Senhor, nosso Deus, ele não pediu que nós tenhamos ativismo, que nós estejamos com muitas coisas, não. Um exemplo nós temos quem? É de Marta. Jesus foi com os discípulos deles ali, na casa de Marta e Maria. O que Maria fez? Maria ficou aos pés de Jesus. Marta não, ela ficou ali preocupada em servir bem Jesus, em servir bem os discípulos. Ela não estava errada, né? A motivação dela era certa. Mas estava tirando ela da presença do Senhor, que era o mais importante, que foi o que Maria fez. Porque Jesus falou para ela, Maria escolheu a boa parte, a melhor parte. Então, nós não podemos deixar a melhor parte, que é buscar ao Senhor, que é estar com o nosso Senhor a sós, ter o nosso momento com Ele, para ouvir o que Ele tem para falar a nós. O Senhor, Ele é maravilhoso. Naquele tempo, né, a hospitalidade, ela era muito valorizada. Por isso que Marta ficou com aquela preocupação toda. Mas o Senhor falou para ela, Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas só uma coisa é importante. E Marta escolheu a boa parte. Que nós venhamos nesta noite escolher a boa parte. O Senhor tem falado muito isso comigo, porque é uma coisa que eu luto muito comigo. Eu luto demais com isso. Né? Eu estou falando aqui para os irmãos e para as irmãs, mas é uma coisa que eu luto muito. Eu saio muito e quando eu estou em casa eu fico correndo para estar conseguindo fazer alguma coisa e outra. E eu falei, não, eu não posso deixar de ter o meu tempo com Deus, eu não posso. E se eu deixar, eu não tenho. Porque às vezes a gente pensa que as coisas desta vida é mais importante. Ah, não, porque eu tenho que fazer isso aqui, porque ninguém vai fazer. Às vezes você pode pensar, ah, não, se eu separar um tempo para me fazer meu devocional, 1 hora ou meia hora, eu estou perdendo meu tempo, porque olha quanta coisa que eu tenho para fazer aqui. Olha, eu tenho um monte de serviço para fazer. Aí eu não tenho tempo. Aí o Senhor falou no meu coração, não tem tempo? Acorda mais cedo. Acorda mais cedo. Planeja o seu dia.
É o que o Senhor tem me falado. Nós não temos planejamento, nós não planejamos a nossa vida. A gente vai fazendo tudo aleatoriamente. E nós colocamos para Deus o resto, é o que sobra. É aquela oração que quando nós vamos dormir, às vezes nós nem ajoelhamos, que muitas vezes eu já fiz isso, e faço, às vezes. Oramos deitados, ai Senhor, eu estou com muito sono, me perdoa, muito obrigado. O que o Senhor quer? O Senhor quer as nossas primícias. O Senhor, quando fala do dízimo, irmãos, não é só, eu não sei nem porque eu estou falando isso, irmãos, já mudei até aqui o que eu ia falar, mas quando o Senhor fala da primícia, do dízimo, não é só do dízimo do dinheiro, é do nosso tempo também. Nós temos que dar o nosso melhor tempo para o Senhor. Ter um tempo de qualidade com Ele. Ter o tempo para falar com Ele e tempo para ouvir a voz dEle. O Senhor tem falado isso comigo e batendo assim forte, forte comigo. E a minha carne é teimosa. Minha carne é teimosa. Mas eu estou lutando contra ela. E eu sei que eu vou vencer. Em nome de Jesus. E eu quero que você também vença. Vença. Em nome de Jesus. Vamos vencer, irmãos. Vamos vencer essa preguiça espiritual que nós estamos. O que eu vejo entre os cristãos, entre mim, entre nós, é uma preguiça espiritual que está sobre nós. O Senhor nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele está conosco. Ele quer somente que você se encha dele. Se encha, se embriague do Espírito Santo. Se encha, se deixe derramar. Se deixe derramar do Espírito Santo. Mergulhe em águas profundas. Não entre ali só lá na beirinha do rio, não. Vai subindo, subindo. Vai entrando, até que vai chegando à cintura e vai entrando. Tem que chegar até te cobrir. Porque assim que as águas te cobrir, que você for cheio, você não é mais conduzido por você é conduzido pelo Espírito Santo. É assim que é ser cheio do Espírito Santo. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Não é ficar pulando, rodando, de ponta cabeça. Não é isso não. Que muitos pensam que é, não é. Não é isso. Ai, o Senhor é tão maravilhoso. Aleluia, glorificado é o Senhor. Aleluia. Vocês estão vivos, irmãos? Aleluia, Jesus. Foi muito maravilhoso nós louvarmos aqui. Eu sei que o Senhor recebeu o nosso louvor. Eu sei que Ele ouviu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero falar uma citação aqui também de Charles Spurgeon. Ele falou assim: às vezes achamos que estamos ocupados demais para orar. Este é um grande engano, porque orar é ganhar tempo. Quando nós oramos, nós ganhamos tempo. Quando nós levantamos pela manhã e a primeira coisa que nós fazemos é falar com o nosso Deus, o nosso dia ele é totalmente diferente. Mas quando a gente não faz isso, acontece tanta coisa. Pode reparar, irmãos. Aleluia, Jesus. Irmãos, fique com esta palavra, não esqueça dessa palavra, vá remoendo ela. O Senhor, Ele está falando conosco. Aleluia. Outra coisa que faz nos afastar do Senhor também, que é uma coisa boa, que é a família. O Senhor que instituiu a família. Quando Ele viu o homem lá no Éden, Ele viu que o homem estava só. Que ele estava só, que ele estava em solidão. Isso é uma coisa o quê? Carnal, né? Uma coisa física. O que Ele fez? Ele deu a Eva para Adão. Né?
Nós temos a nossa família. Muita gente, às vezes os jovens, né, querem casar, pedem para o Senhor: Senhor, eu preciso de uma família. Busca a Deus. Senhor, prepara uma noiva, prepara um noivo, né? Muitos de nós aqui que já somos casados já fizemos isso também. Só que muitos, depois que conseguem, depois esquecem do Senhor. Esquecem. Aí vai lá cuidar só da família. Só fica lá com a família. Que também não é errado. Mas como eu tinha falado, tem que ser tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor, Ele deu para nós a família, para que nós, juntamente com a nossa família, estejamos juntos, louvando e adorando ao Senhor, juntos buscando a presença do Senhor. Mas se isso acontece na sua vida, se sua família não quer saber de buscar ao Senhor, você não pode deixar de buscar a Deus. Você não pode deixar de ir lá com a sua família. Mas minha família não quer ir. Eu também não vou. Não. Vá você. Vá você buscar pela sua família. Vá você buscar. Amém? Louvado é teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. E uma coisa interessante, eu quero que vocês abram no livro lá de Efésios. Vou ver se eu acho aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Exaltado é seu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Eu não estou achando aqui. Não acredito que eu não achei aqui o número. Se não me engano, acho que é o 5. Mateus, vê se você acha para mim. Achou? Isso aí mesmo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E eu tinha marcado aqui e eu não vi, não enxerguei. Estou ficando cega. Glória a Deus. E eu quero fazer uma comparação aqui, irmãos. Como eu tinha dito no começo sobre a embriaguez, que ela não é somente a física, né? Quando você toma bebida alcoólica. Por que é feita essa comparação aqui? Né? Antes eu lia, eu achava que era da bebida mesmo, do vinho, né? Mas aqui, lá naqueles tempos, né, no tempo de Jesus, os tempos antigos, o vinho ele era considerado sinal de alegria. Como eu disse, as pessoas elas bebem para ficarem alegres, né? Então, quando é comparado aqui, aí fala que é para enchermos do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós também temos alegria. O cristão que é cheio do Espírito Santo é um cristão alegre. Eu coloquei alguns
versículos aqui, eu não vou ler, mas os irmãos podem marcar e depois ler na sua casa, que fala sobre a alegria. Está lá em Romanos 14, 17, em Atos 13, 52, Isaías 61, 3, Hebreus 1, 9. Eu vou ler só o de Gálatas, que está lá em 5, 22. 5:22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aleluia, Jesus. Assim como a pessoa que está embriagada, está bêbada, ela fica alegre, o cristão também que é cheio do Espírito Santo, ele é alegre. É lógico que vai ter momentos que nós vamos nos entristecer, mas não é normal aquele cristão que vive triste. Tem irmãos que você vê, toda vez que você vai falar com ele está sempre triste. Ou ele só conta derrota, só conta mazela, só conta tristeza. Aqui a Thais Eres cantou um hino aqui de tá tudo bem, né? Como ela citou daquela mulher que falou pro servo de Eliseu, né? De Eliseu, que estava tudo bem e o filho dela estava morto. Nós cremos em um Deus. Que Deus é esse? Nós cremos num Deus todo-poderoso. Que fé é essa que nós temos? Irmãos, esse ano para mim, nossa, ainda não terminou, mas está muito atribulado. E quando eu penso que vai melhorar, acontece mais coisa. É dia após dia, todo dia, eu falei até lá em casa, para não falar outra coisa, eu falei, todo dia é um flash. Todo dia tem uma coisa. Quando eu penso que o dia vai acabar sem acontecer nada, acontece. Nós que somos cristãos, todos os dias nós somos afligidos. E se você não tem sido afligido, e se nada tem acontecido com você, se preocupe. Se Satanás ele não está te perturbando, se ele não está lançando nada aí sobre a sua vida, se não está vindo luta nenhuma, se preocupe. Se sua vida tá cômoda, está tudo bom, não está acontecendo nada, se preocupe, irmão. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter lutas, mas nós vamos ser vencedores de todas elas. E se nós não sermos vencedores aqui, nós vamos ser lá no céu. Amém? Você crê nisso, irmãos? Aleluia, Jesus. Outra coisa que o cristão cheio do Espírito Santo ele tem ousadia. O bêbado, quando ele está lá todo bêbado, lá embriagado, ele fala demais, né? Tem gente que não fala nada, é quieto quando ele está normal, mas quando ele bebe, começa a falar, não para de falar, fala um monte de coisa, conta piada, né? E aquele crente que é quietinho, mas quando ele é cheio do Espírito Santo, ele está embriagado pelo Espírito Santo, ele começa a falar mais. Ele começa a falar as coisas de Deus. Ele não para de falar. Ele não consegue parar de falar. É tremendo, irmãos. Aleluia. Outra coisa que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, eu vou comparar aqui que quando os bêbados, uma coisa que eles fazem, eles gastam todo o seu dinheiro, né? Eles não têm avareza. Eu lembro do meu tio, que ele, quando ele bebia, ele falava, vamos lá tomar uma Coca-Cola. Aí me pagava refrigerante, me pagava doce, dava dinheiro para todo mundo, né? Pagava, bebia, não estava nem aí, né? Mas depois que passava, né? Aí via que não tinha mais dinheiro. Aí, irmãos, nós que estamos... Quem está cheio do Espírito Santo, ele não tem avareza, não. Não tem escorpião no bolso, não. Nós temos o exemplo lá no livro de Atos.
O que diz lá no livro de Atos? Que os cristãos, eles tinham tudo em comum. Eles dividiam tudo que eles tinham entre si. Isso é o quê? É um sinal de que eles não tinham avareza. Assim devemos ser nós. Aleluia, Jesus. Outra coisa que as pessoas, quando estão bêbadas, parece que elas estão anestesiadas, né? Elas andam cambaleando, elas caem, às vezes nem sente que se machucou, né? Parece que elas não estão sentindo nada, né? E nós, parece que elas não sentem frio, porque esquenta, né? Nem frio parece que elas não sentem. Mas o cristão, quando ele é cheio do Espírito Santo, irmãos, ele também fica anestesiado. Porque ele não liga mais para as circunstâncias. O humor dele não depende das circunstâncias. A sua vida é só para o Senhor. Ele não fica preocupado com o que está acontecendo, se está faltando isso, está faltando aquilo. Ele não liga porque se alguém falou alguma coisa para ele, se alguém está atacando pedra, se aquele irmão gosta dele, se aquele irmão não gosta. Porque ele esquece, porque ele está ligado no Senhor, então aquilo para ele não liga. Então vamos, irmãos, pedir ao Senhor que Ele venha nos encher com o Espírito Santo, sejamos cheios do Espírito Santo, se embriague do Espírito Santo. O que é estar cheio, irmãos? Nós temos que estar cheio até transbordar. É como um copo que nós vamos colocando água e vamos continuando a colocar até derramar. Até derramar. Nós não podemos ser água parada, aquela água que fica lá paradinha, porque quando ela fica parada, ela apodrece. Ela tem que derramar para o Senhor ir enchendo mais, e enchendo mais. Que o Senhor venha nos encher, irmãos, nessa noite. Que você comece a buscar mais ao Senhor. Nós aqui, irmãs, estamos nesse trabalho de oração. Eu tive um problema nessa semana que eu não consegui fazer oração. Essa semana para mim foi complicada. Eu fiquei muito ruim. Senti muita dor. E eu estou aqui ainda, estou sentindo um pouco de dor. Mas o Senhor, Ele tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado graça. O Senhor, Ele está ao nosso lado. E não importa a circunstância, não importa a situação. Creia nesse Deus. Busca o Senhor. Se encha dEle. Amém, irmãos? Se encha. Cuide do que você vê, dos teus olhos, dos teus ouvidos, daquilo que você assiste, daquilo que você lê, das pessoas que você conversa. Tome cuidado. Tome cuidado, meu irmão. A Bíblia também fala que nós devemos nos afastar daqueles que se dizem cristãos, mas que não fazem a vontade do Senhor. Não é do mundo que está falando, não. É daqueles que se dizem cristãos. Porque existem cristãos, estão lá, é o joio, né? No meio do trigo. Estão ali dentro da casa de Deus, ele não quer saber de nada e ainda arrasta os outros junto com ele. Então tome cuidado, irmãos, tome cuidado com o que você ouve, com o que você concorda. Mesmo aquilo que você... mas eu não falei nada, mas você ficou escutando. Irmão, você está numa rodinha, começou a falar algo que não edifica, sai de perto, irmãos. Dá licença. Você não quer ser mal educado? Pede licença e sai. Para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Que o Senhor venha tirar de nós aquilo que não tem agradado a Ele. Aquilo que não tem deixado que Ele venha nos encher. Porque o Senhor só vai nos encher quando tudo
aquilo de ruim, que quando toda sujeira que tiver dentro de nós sair, vamos nos limpar. Que o Senhor venha nos limpar nesta noite, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, ser embriagados, Senhor. Amém, irmãos? Então você analise, quando você for para sua casa, analise, examine a você mesmo e veja do que você está embriagando e está te tirando da presença do Senhor. Amém? Que o Senhor vos abençoe e fale melhor aos seus corações. Amém?